Olá a todos, é o Windev Nurse. É sábado, nos encontraremos novamente para o quinto vídeo e último vídeo sobre serviços web do tipo REST com Windev. Então, se você quer entender como utilizar um serviço web, convido você a assistir toda a série de vídeos que também classificarei em uma pasta especial do canal para que você se oriente. Portanto, antes de iniciar este curso, lembro que se você gostar dos vídeos, pode curtir, pode se inscrever, pode deixar comentários, procuro responder quando possível. Segundo ponto, você ainda tem os prêmios Lixa e PayPal disponíveis. Convido você a participar, porque sinceramente as doações são quase não há mais, então quando não houver mais, não sei como faremos isso. Então é verdade que gostaria de mudar para o Windev 2024. Então é também em parte por isso que você tem os links na descrição do vídeo que cai no meu site, windevners.fr, e você terá os prêmios Lixa e PayPal vinculados na página específica. Terceiro ponto. Lembro que temos uma parceria com o Link da França para que você obtenha um código de desconto de 10% usando o código WINDEVNERS. Você terá uma assinatura WebDev, bem como Bazonet Hyperfile SQL a um preço reduzido. Lembro também que para este último vídeo, o logotipo France Link estará permanentemente presente, porque eles gentilmente criaram. Bem, eles nos alocaram um servidor WebDev e um banco de dados ONE Hyperfile SQL específico para esses cursos, e agradeço-lhes. Hoje vemos as solicitações delete e put. Você verá agora que trabalhamos um pouco nisso ao longo desses vídeos. Pareceu muito simples para você. Então vamos ao PC para fazer o que fazer para criar o serviço web do tipo delete. Vamos, nos vemos no meu PC como sempre. Fecho este software e volto ao meu serviço web. Além disso, você sabe o que vamos fazer? Vamos fazer as duas ações complementares que queríamos fazer, ou seja, o serviço web do tipo delete e put para as modificações. Excluir é excluído em inglês. Tem gente que conhece bem o inglês, não preciso incomodar. Então aqui vamos criar um ponto de entrada com um arquivo de dados. Então aqui não usamos procedimento para fazer isso. Então opto por acessar minha ficha de Home Care. Convido vocês a assistirem os vídeos das semanas anteriores para entenderem um pouco a estrutura a qual quero acessar bem. A mesma coisa que antes não é um problema muito bem. Então a classe gerada, usaremos um arquivo do tipo JSON e aqui quero apenas deletar um registro. Isso está excluindo um registro. Ok, perfeito, terminei. Aqui ele criou o web service para mim, não tenho problema com isso. É completamente automático, então você tem um pouco de compreensão de como isso vai acontecer. Então o que vai fazer? Bem, aqui estamos. Estou salvando as alterações, estou publicando meu serviço web aqui, foi o que fizemos em os vídeos anteriores. Cada vez que você tiver que publicar o serviço web, você não tem escolha. O servidor eu configurei. Agora, clico diretamente em finalizar o Windows, se encarregará de conectar, concatenar as informações, enviá-las, descompactá-las, etc. O Web Service Online, ele sempre me dá a página de acesso do Web Service, e você vê que aí no Web Service tipo GET, bom, aí ele me pede o número cuidado. Então lembre-se que no arquivo de dados temos uma chave única, que é um número inteiro, que é um número ou uma numeração automática. Então será um número inteiro que teremos que passar nessa consulta. Também que não é muito complicado. Agora eu vou voltar ao meu software, fecho tudo. Aqui estamos, vai. Salvo OK. Volto para o resto do software. Então o software que faz ações para ele, abro minha janela e faço um pequeno botão delete. É isso. Botão delete space.
posso modificar diretamente o nome, não é muito importante. E aqui o que eu vou fazer, veja, não vou me preocupar, vou copiar parte do código, vou pegar tudo isso, vamos revisem juntos. Claro, mas normalmente vocês entendem o que vou fazer. Além disso, poderíamos usar um procedimento em outro lugar para fazer esse tipo de coisa. Então lembre-se, eu tenho um restrict, ele tem um URL. Ok aqui. Então não se esqueça de adicionar aqui o tratamento que deverá ser deletado. Então, por exemplo, no nosso caso, eu abro o centro de controle Hyper-V SQL. Vou deletar, por exemplo, o número do tratamento. Tac, tac, tac. Então, para deixar mais claro que, por outro lado, vou deletar imediatamente aqui e quero deletar, por exemplo, o tratamento número 8. Veja. Então, aí está um número inteiro que vou passar como parâmetro. Mas lembre-se disso. Se você tiver uma chave de tipo de string exclusiva, precisará especificá-la. Mas ei, vou passar um número inteiro, então será 8. Então, vou adicionar o tratamento número 8 aqui no meu código. Então, essa é realmente a estrutura aqui, endereço do servidor. E depois da barra, entramos no serviço web e especificamos aquele que queremos deletar. Então, é mais uma solicitação do tipo POST, como na semana passada, será uma solicitação do tipo GET. Não preciso dizer que tipo de conteúdo, porque na verdade no momento é inútil, então vou apenas dizer a ele que quero deletar o número 8 e apenas dar acesso a ele. Ele vai deletar. Lá eu crio uma resposta REST, que será o resultado da minha restrict, e depois envio minha solicitação REST, ele definirá o resultado da minha resposta. E depois quero ler o conteúdo da minha resposta, para testarmos juntos. Então veja, carrego aqui os resultados, são 8 deles. É bom eu deletar, então isso me deixa bem. E se eu recarregar aí bem, você vê que meus dados foram deletados do meu arquivo de dados que estava no servidor Hyper-V SQL, e tudo isso passando pelo tipo REST Delete Service. Então apaguei as informações para que funcionassem perfeitamente bem. Então isso é para a solicitação do tipo delete. Agora vamos fazer uma solicitação do tipo put juntas. Então agora vamos finalizar com a última solicitação, finalmente o último serviço web do tipo put. Então put na verdade significa modificar. Então vamos criá-lo. Voltei ao meu projeto de serviço web que criei. Então aqui temos os pedidos de obtenção, claro, tudo que vimos até agora, o post, o delete. Então o que queremos adicionar é o put. Então vou ficar na parte do web service, clico em novo, então crio um novo acesso para um ponto de entrada em um arquivo.
Então eles sempre me explicam a mesma coisa. Então aqui está o arquivo que me interessa, sempre igual, é sempre o mesmo procedimento. O que estamos expondo, estou expondo todos os dados aqui. A seção principal, ele é autodeterminada como antes. Então aqui vou trabalhar em JSON. Não. Então aqui vou desmarcar o que me interessa. Então aqui a solicitação PUT é de fato uma solicitação de modificação por meio de uma solicitação HTTP. Então é um componente dos pontos de entrada. Então é uma casa, sim, começa a escrever, é muito bom. E eu termino isso, então ele realmente gerou para mim todo o código que me permitirá trabalhar nesta solicitação. Então a solicitação do tipo de inicialização, você vê aqui, vou modificá-la um pouco, porque pode caber, vamos dizer, em como dizer isso, não sei como entrar em conflito ou com as outras solicitações. Veja que tem quase a mesma escrita, ou tem uma home com o identificador, é para deletar. Aí pode haver o risco de ter um pequeno erro, porque temos quase o mesmo formato aqui, viu? Para o tipo consulta. Então, o que vou fazer? Vou apenas modificar isso, vou passar aqui para a definição dos diferentes componentes e vou adicionar um componente, é isso, que será uma constante, onde vai dizer put ali, e vou remontá-lo ali. Então, você vê que agora o aspecto aqui do... Então, vou validar que o aspecto agora é uma casa, uma barra put, e em seguida o identificador para realmente diferenciar entre os diferentes serviços da web que você criará para acessar seus dados. Ainda é importante tentar criar um serviço web que seja compreensível para você, até mesmo no método de escrever essa solicitação HTTP, porque na verdade ele permite localizar automaticamente qual ação você está realizando. Então é bom e não é bom, porque um hacker que entende um pouco do seu sistema poderia entender rapidamente como realmente escrever suas solicitações HTTP. Caso contrário, você pode complicá-lo com códigos de coisas, etc. E isso também não é ruim, porque permite que você restringir um pouco o acesso aos dados. Então isso fica um pouco com você para ver, obviamente, se você trabalha em um ambiente fechado, em uma empresa que tem rede própria, bom, não há perigo real em si, mas se você fizer acessibilidade via internet, poderíamos ouvir um pouco ao trocado entre sua estação de trabalho e o servidor e tente entender como isso funciona. Aqui tornei um pouco mais complexo, simplesmente para diferenciá-lo de outras solicitações. Então vocês sabem que nós criamos, é muito bom. Então agora estou gerando e vou publicar no servidor. Então aqui você conhece o procedimento, é sempre o mesmo. Finalmente, quando você entende o princípio, na verdade não é muito complicado. Honnêtement, voilà. Então aí foi criado, nem vou testar. Então voltarei agora ao software onde usamos essas consultas. Então aí está. Eu salvo meu serviço REST, volto para o meu software e depois vamos criar. Bom, parcialmente já criei as informações. Voilà. Aqui eu criei um botão modificar. Então o código de fato, bem vocês entenderam, é simples, tem um buffer, tem um som que vamos inserir por um momento no buffer. É isso, e depois faremos a requisição. E então, após a solicitação, teremos uma resposta. Pronto. Não é complicado. Agora você entende como funciona. Então vou fazer na mesma hora que você. Então o buffer direi, por exemplo, meu buffer é um buffer muito bem. O JSON, vou chamá-lo de meu JSON. É um JSON. Então lembra que até agora sempre configuramos nossas solicitações, finalmente nossos serviços REST para consumir e retornar JSON. Portanto, temos que tentar ser consistentes no que fazemos.
Então aqui vou dizer que meu JSON é igual. Então olha, não me preocupo quando não sei escrever. Eu vou aqui, vou repuxar um pouquinho esse formato, pronto, vou colocar de volta aí, pronto. Então aí, para mim de fato, o que precisamos entender de fato é que na consulta que vamos usar, desta vez, vamos passar um identificador, que é o identificador do atendimento. Para mim, por exemplo, quero modificar tratamento número 1. Modificarei o tratamento número 1. Então, no endereço, na URL da requisição, ainda vou dizer que quero ver o 1, mas por outro lado, no JSON, não preciso especificar que estamos falando com o 1, já que na própria requisição a URL entende que o registro número 1 está sendo endereçado. Então, o que me resta passar é a informação que quero ver modificada. Então, simplesmente especificarei a enfermeira e digitarei as informações. Então, pule lá, quando eu construir meu JSON, volta aqui. Aí eu sei que a gente tem enfermeira, esse é o nome da enfermeira, e depois o tipo. Então é claro que tento sempre manter a escrita das sessões, o nome exato das sessões. Isso pode realmente evitar conflitos, mesmo que pareça que o Indev gerencia isso perfeitamente. Mas por uma questão de clareza, manteremos isso. Eu sempre lembro que no final do JSON não tem vírgula aqui, então quando você passar suas informações, então tá bom. Então vamos alocar a zona G para o buffer. Então sou burro. Cuido disso ainda, tem que preparar um nome, claro. Então vou chamá-lo de mim, por exemplo, e depois nos tratamentos vou marcar injeções feitas por mim. Então, bom, é completamente estúpido, mas na verdade é simplesmente para mostrar a modificação. Saibam que a primeira gravação não foi nada disso. Vamos assistir online e veremos a modificação. Então eu aloco meu JSON no buffer. Então digo que meu buffer é igual ao meu JSON. Então não preciso, por exemplo, fazer todos esses problemas de serialização, por exemplo, porque simplesmente existe um dado. E quando enviamos JSON na solicitação, não preciso modificar nada. Aí a consulta, o código a gente conhece, então não vou me incomodar. Olha, vou para a parte de exclusão, vou repetir tudo isso aqui, vou voltar aqui, aqui. Estou escrevendo isso, então minha consulta é uma nova solicitação. Quête. Então o endereço da solicitação não é esse. É atendimento domiciliar. Ops, o que aconteceu? Vou diminuir um pouco o zoom, é isso. É colocado atendimento domiciliar. Ah, o que ele fez comigo? Barra de atendimento domiciliar colocada e o tratamento que eu quero modificar. Então é o tratamento número 1, o que está acontecendo. Então pronto. Não estamos mais em uma solicitação de método deletar. É colocado, então aqui está minha solicitação, rest.contentType. Então minha solicitação rest.contentType. Aliás, aqui eu especifico de fato que estou enviando dentro dessa solicitação JSON para que fique bem claro em termos de informações. Então, quando não soubermos mais escrever, pule, veja, não me incomodo. Vou dar uma olhada um pouco no Windev e recupero os termos apropriados na documentação. E Ok, então vou dizer que minha solicitação rest.content é meu buffer. Aqui está meu buffer, que é um JSON. Aqui enviamos, temos uma resposta REST que existe aí. Bem, é a resposta para a solicitação. Então fazemos permanece a ação de envio, a partir da minha resposta que é igual ao resultado do restante envio da minha solicitação.
Portanto, é interessante ver a resposta que frequentemente vimos no conteúdo, mas aqui, por exemplo, poderíamos exibir o código de status aqui. Para uma pequena variação, veja, vou mostrar o código de status. É por isso que você exibe o código de status, porque você pode fazer testes para ver se o código está funcionando ou não, e também pode ver o código de status que é retornado. Geralmente, um código de status 200 significa que tudo correu bem. Vamos ver se é isso, não me lembro exatamente, mas podemos, por exemplo, estender completamente esse código especificando que se a minha resposta permanecer para um código de status é diferente de 200. Isso significa que há um problema, então você tem que colocar uma mensagem no display de brinde. Por exemplo, uma caixa de informações que possa te avisar que houve um problema com uma solicitação e algo que não está funcionando, não é cancelar todo o procedimento, porque se o código de status for realmente igual a 200 isso, significa que está tudo ok, que portanto você pode usar, por exemplo, ferramentas de serialização, etc., dependendo do que você quer fazer. Isso também cabe a você mexer um pouco no código com tudo que nós já vi até agora. Pronto, isso me parece certo, então veremos se funciona. Então aqui estou carregando o tratamento número 1, é o WinDevener. O que ele faz? Ele faz curativo. Clico em editar. Veja bem, há um código de status 200 que foi retornado, então a priori parece correto. E eu faço uma recarga. Bom, E aí eu vejo aquela, pronto, injeção feita por mim. Então não mudou, por exemplo, enfermeira. Por que isso não mudou enfermeira, eu? Então vou apenas tentar ver no centro de controle do Hyperfile Scan porque ele não fez essa modificação. Ah, sim, modificou o tipo, mas não modificou o nome. Espere, isso é estranho. Então, acabei de avisar onde foi o erro. Olha o que eu escrevi. Escrevi enfermeira e não enfermeira. Então, na verdade, em termos de mapeamento, bom, teve um probleminha. Então, enfermeira é isso. Então, se agora eu refazer meu código, a modificação é feita no local e aí eu lanço. Me veja. E a injeção feita por mim aqui, vimos bem nesses vídeos como usar os serviços web do T-Ready com WinDev. Obrigado também ao FranciLink, claro, porque sem eles também não teria sido possível. Foi um conceito que foi um pouco complexo para mim no início, quando eu comecei a programar. Tive muita dificuldade em entender o que estávamos fazendo e só finalmente entendi depois de muito tempo, quando melhorei um pouco o meu conhecimento de WinDev, de programação. Então não é algo claramente instintivo, mas é algo que é amplamente utilizado na web, até mesmo em aplicativos móveis, coisas assim. E como já te disse, isto permite-te, sobretudo, proteger parte dos teus dados, já que não dás ao software, que por exemplo faz este pedido, a possibilidade de saber exatamente o que estás a recolher no servidor. donc, É um pouco mais complexo de configurar, mas é muito mais seguro. E então, último ponto. Exige uma certa ginástica mental, porque exige muito conhecimento. Mas eu repito para vocês e vou repetir para vocês cada vez mais. Quanto mais a gente avança nos cursos, e mais a gente, na verdade, vamos remobilizar juntos coisas que aprendemos nesses últimos vídeos. vidéo. Pronto, espero que tenham gostado dessa série. Você vai encontrar isso em uma pasta do canal que vou chamar de Web Service. E aí, não sei, talvez voltarei a ela para talvez um exercício prático, talvez um pouco mais complexo, passando pelos procedimentos. Estou pensando em algo, mas não tenho certeza se será para o próximo vídeo. D'ici là, je vous dis portez-vous bien. On va parler un peu d'autres sujets maintenant sur WinDev et le W langage.
Et puis, je vous souhaite un bon dev à tous. Allez, à la prochaine. Bye bye.